Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Boa tarde a todos. A USE Intermunicipal de Santos e Cubatão e pelo Departamento da Família, na qual eu faço parte, nesse mês de maio, nós estamos fazendo o evento da família, da valorização da família. E todos os temas, de algumas casas, a gente tem pedido para que seja falado sobre a família, que é um dos pontos mais importantes da humanidade terrestre. E hoje vou falar sobre a família no seguinte sentido: para que serve a família? Por que um grupo de pessoas se reúne? Muitos casos são afins e outros conflitos. Muitas famílias estão em conflitos, em discussões, verdadeiras lutas geracionais entre pais, filhos, irmãos. E a gente se pergunta por que tudo isso está acontecendo. Porque algumas famílias, como a gente costuma brincar, são famílias de anúncio de margarina, né? Tudo dá certo, muito bonito. E outras famílias são conflitos desde os pais, desde pequenos. Filhos sofrem, pais também. Casais se unem e de repente do nada se separam. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, numa busca constante da metade da laranja, como se costuma dizer. Na realidade, tudo que acontece conosco, indiscriminadamente, tudo, nós sabíamos que ia acontecer. Porque a família é construída na espiritualidade, após décadas, alguns casos séculos, aonde eu, Newton Júnior, quando estou no mundo espiritual, vem na minha consciência as minhas falhas da encarnação anterior, coisas que eu deveria ter feito e não fiz, coisas que eu não deveria ter feito e fiz, aonde machuquei pessoas e principalmente me feri com as atitudes, porque quando eu faço algo que lá no fundo eu sei que é algo que eu não deveria fazer, mas que meu ego, meu orgulho, minha vaidade prevaleceu, e muitas vezes a minha arrogância. Por que arrogância? Porque eu sei que eu estou errado, eu sei o que eu estou fazendo não é certo, mas o meu orgulho não permite que eu diga para a pessoa, me desculpe, porque a minha arrogância, minha ferida emocional, não deixa que isso aconteça. Minhas frustrações, meu sentimento de rejeição, e eu não falo. Mas o meu inconsciente, a minha essência sabe que eu estou errado. E aí gera um sentimento que é como se fosse um vulcão adormecido. Mas ele está lá, borbulhando, esperando para explodir. Que chama sentimento contrapostos. Que significa que a minha essência é de bondade, é de compreensão, é de justiça, é de respeito. Eu sou assim, todos somos assim, porque afinal de contas somos a imagem e semelhança de Deus. Então somos, toda a criação, ela é bondosa, amorosa, justa, compreensiva, respeitosa, todos nós somos, mas não estamos, devido às nossas dores, que nada mais são essas dores e o que sentimento de vitimismo. Por que vitimismo? É uma palavra forte, mas é uma realidade em nós. Nós nos fazemos vítimas dos outros.
Por que nós fazemos vida dos outros? Porque Jesus, o nosso modelo e guia, aquele que veio para nos mostrar o caminho da felicidade, da realização, da liberdade, não liberdade dos algozes, mas a minha liberdade pessoal, a liberdade de fazer com que a minha essência prevaleça, porque essa é a minha essência que eu acabei de falar. Mas nesse vitimismo de não ser compreendido, não ser amado, não ser aceito, não ser respeitado, eu me torno ou revoltado ou um depressivo, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Mas Jesus me falou para mim: vós sois deuses, vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Então significa que nós somos a imagem e semelhança do Criador e a imagem e semelhança de Jesus, porque nós é o nosso irmão criado pelo mesmo Deus. E nós não conhecemos na história de Jesus um momento que ele tenha se feito vítima, nem mesmo quando estava sendo crucificado, nem mesmo quando estava sendo flagelado, nem mesmo quando foi preso e Pedro chegou a enfrentar os soldados do templo, ferindo um deles. E Jesus falou para Pedro: embanha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E complementou: se eu quisesse, eu invocaria os anjos de meu Pai e me libertaria. Em nenhum momento ele se vitimou, em nenhum momento. E nessa grande trajetória de cada um de nós, nos foi dado a segunda maior oportunidade de sermos felizes, de nos realizarmos, de se tornarmos pessoas melhores e espíritos felizes. A primeira oportunidade, sem dúvida, é a reencarnação. Essa é a primeira. É o maior tesouro, é o maior bem que cada um de nós, estejamos onde estejamos, da forma como estamos, enfermos espiritual, psicológico, emocional, fisicamente, não importa. Foi nos dada uma oportunidade, e esta oportunidade que nos foi dada, nós pedimos, ou melhor, nós imploramos esta oportunidade, para que conseguíssemos reverter esse processo que faz com que a dor do remorso possa ser aliviada. E a segunda oportunidade é uma reunião de almas que possuem compromissos. Compromisso primeiro consigo mesmo, e depois com uma sociedade, e a primeira sociedade é a família. E depois da família que nós temos, que como disse Emmanuel, não é a que queremos, mas a que necessitamos. Essa família que constrói uma ideia e um fluxo de comportamentos que influencia na sociedade. A primeira sociedade, numa egrégora, numa cascata, é a nossa parentela, do nosso lar, da família consanguínea, sai para a parentela, primos, cunhados, parentes, sogras, sogros. E depois daí, o ambiente em volta, os bairros, os municípios, o estado e assim por diante. Mas espera aí,
Você falou bairro? Mas eu não tenho nenhuma influência com o meu bairro. Não faço parte dele. Nem sei quem é o administrador do meu bairro, porque existe a comunidade, né? Não é aí que a gente contribui. Existe uma coisa chamada psicosfera, campo mental, aonde o meu comportamento dentro da minha família cria uma egrégora positiva ou negativa, que se conecta com a psicosfera do meu campo mental familiar, se expande com o campo da nossa coletividade e assim por diante. E esse campo, existe o campo negativo e o campo positivo. O campo negativo são ondas tóxicas, insalubres, com campos magnéticos, que alimenta tudo aquilo que é tóxico e insalubre. Até mesmo doenças pandêmicas, epidemias. E esse campo magnético, ele permeia na minha família e se divide com os vizinhos e com a sociedade. É como se eu, de repente, começasse a gritar. Quando nós temos aquela discussão, aquelas brigas, onde o vizinho, né, a vizinha está lavando o quintal, aí escuta um barulho, ela larga a mangueira e vai varrer o quarto, para ficar mais perto da janela do vizinho, para saber o que está acontecendo. Só que no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Porque afinal de contas, os mesmos espíritos, falou Zéfiro para Kardec, os mesmos espíritos que vivem aqui encarnado, com suas mazelas, é o que estão no mundo espiritual com o mesmo comportamento, porque ninguém muda porque desencarna. Nós já estamos partindo para o século 23, então sabemos, né? Depois que morreu vira anjo, não existe isso, a gente sabe disso, né? O cara tinha sido uma peste, morreu, olha, era tão bom, né? Pessoa tão bacana, mas não é assim, é a mesma pessoa. O corpo físico, mas a consciência continua. E é dessa forma que nós construímos a nossa família. Mas espera aí, você está falando isso porque você não conhece. Você não conheceu o meu pai. Você não conheceu minha mãe. Você não sabe o que o meu pai fazia comigo e com a minha mãe. Eu tenho motivo de ter todos esses traumas, essas frustrações e até agressividade por tudo que eu passei. Concordo, você até pode passar por tudo isso. Até pode aceitar ou não, é o seu direito, é o livre-arbítrio. Mas uma coisa é certo, que dói em mim o que eu vou falar. Dói em mim. Espero que não doe em vocês. Eu sabia de tudo isso. Eu pedi tudo isso. Que loucura! Eu pedi para passar por tudo isso. Pedi. Está no meu projeto reencarnatório, que fui eu que construí, não foi Deus, não foi Jesus, não foi as forças que regem o universo, fui eu. Porque quando eu estava no mundo espiritual, que eu percebi os erros que eu cometi verdadeiramente, eu não estou falando aquelas reencarnações compulsórias, que são aqueles espíritos que não têm jeito e precisam sair do mundo espiritual, não querem, não mudam o comportamento, não tomam consciência, não percebem, não querem aceitar que estão errados, mas têm que reencarnar. Porque nós estamos num processo hoje de transição planetária, onde poucos espíritos ficarão no planeta Terra, não como castigo, mas por necessidade da sociedade planetária. Porque aqueles que estão evoluindo não podem sofrer
pelos que não querem evoluir. É que nem uma escola, se um aluno não acompanha e não se comporta dentro de uma sala de aula, não pode atrapalhar a aula. Eu sei que nos dias de hoje eu estou falando numa linguagem espiritual e universal, né? Não estou falando nosso comportamento hoje. Então é a mesma coisa, o planeta está evoluindo, aliás, a sociedade está evoluindo e todos precisam acompanhar. Só que ninguém é expulso de nada. A única coisa é que a frequência vibracional vai aumentando ao ponto que aqueles que não conseguem acompanhar não suportam essa frequência. Vou dar um exemplo para vocês ficarem mais claros. Aqueles que vivem dentro de uma caverna escura, que não vem a luz do sol, ao saírem e verem um dia ensolarado, eles voltam para dentro da caverna, porque não consegue. A visão não consegue, o calor é insuportável e assim por diante. É a mesma coisa, essa frequência. Então eles desencarnam e voltam. Esses espíritos que estão encarnando, estão tendo a última oportunidade. Ninguém será isento. Todos terão essa oportunidade, todos, sem exceção, porque esse é o amor de Deus. Então nós, quando estamos na espiritualidade, que percebemos, eu percebi que eu estava errado, meu Deus, como eu retificar isso aqui? Eu fui muito egoísta, eu fui muito orgulhoso, eu fui muito rancoroso, e se eu prejudiquei pessoas, feri pessoas, destruí pessoas, que coisa horrível, como eu pude fazer isso? E eu preparo o meu projeto, os amigos me acompanham, meus amigos espirituais, meu guardião, meu anjo de guarda, meu protetor. Anjo de guarda, que a gente pode chamar aquele que nos acompanha, né? Há várias encarnações, os protetores são vários. E eu planejo e me acompanho, não, aqui é melhor não fazer isso, aqui não fazer aquilo, mas a decisão é minha. No final a decisão é minha. Muitas vezes até eles são contra, mas eu insisto, eu quero, tá bom, você que sabe. De qualquer maneira eu vou estar com vocês. Você não vai estar abandonado, seja o momento que for. E eu preparo a reencarnação, preparo tudo bonitinho, puxa, legal, gostei, tá bom. Eu queria isso aqui, não quer pôr, mas tudo bem, tá bom assim, já dá para mim. E aí vem a parte mais difícil. Essa foi a parte fácil. Construir a minha família. Quem serão meus pais? Eu tenho tantos, nós temos tantos. Quantos pais tivemos em outras encarnações somando? Quantas mães? Muitas até se oferecerão a ser minha mãe. Mas vai depender de um monte de fatores técnicos, vibracionais, para poder vivenciar essa maternidade. Fazer parte desse útero. Como o próprio André Luiz falou, cada célula nossa é um quanto de energia, mas a criança que vem em meu útero tem que ter um padrão similar para poder se desenvolver no útero. Então eu começo a buscar. E às vezes aquela pessoa, a gente fala muito que o meu filho é um adversário do passado, não necessariamente, viu? Não necessariamente. Porque às vezes esse que no passado eu fiz muito mal, já não está no meu padrão vibracional, ele já evoluiu. Porque ninguém pode ficar preso à minha maldade, os meus erros. Isso seria uma crueldade. Seria uma crueldade. Fazer com que ele fique me esperando um dia para mim poder falar para ele, me perdoa através de um processo, não. Às vezes, esse que eu comprometi já está num momento mais evoluído. Agora, o que eu preciso vivenciar é viver com pessoas na qual eu tenha que ter tolerância, que eu tenha que ter compreensão, resignação, combater o meu orgulho, a minha vaidade. De repente eu nem conheço esse espírito, mas eu tenho que viver isso.
E a família é preparada no mundo espiritual. Não vou falar fórmula, porque nós somos praticamente quase 30 bilhões de espíritos no total, onde 8 estão reencarnados. Então, desses 8, cada processo e projeto é diferenciado. Não tem nenhum igual. Então, não tenho como dizer como é que funciona, mas funciona. Espíritos são colocados na minha família, à minha volta, no meu trabalho, no meu estudo, no meu dia a dia, com o padeiro, com a quitanda, com qualquer um, como personal training, para me testar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância, a minha prepotência. Ele vai testar, vai me provocar. Ele é orgulhoso demais, e você não é? E aí eu começo a me combater. Esse é o grande projeto. O meu grande projeto sou eu. Não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu filho. Por que, gente, não é? Vamos raciocinar. Eu sei que é difícil, estou falando por mim. Por que Deus não muda ele? Por que Jesus não muda se ele tem esse poder? Ou não tem? O Jesus é o nosso governador planetário, ele movimenta o nosso planeta, mas por que ele não interfere no meu filho, no meu marido, na minha esposa, no meu pai, na minha mãe? Por que ele não interfere? Quem sou eu para poder querer mudar o outro? Quem sou eu? Se eu não consigo me mudar, se eu enfrento as pessoas, balanço a cabeça quando ela não concorda, mas que bobagem ele está falando? Porque a própria ideia, né, a ideologia, não permite entrar nenhuma informação fora da minha opinião. E nós confrontamos todo mundo, sem refletir. Então, se eu não mudo o meu comportamento, como é que eu vou mudar o comportamento do outro? Eu quero o meu livre-arbítrio de fazer o que eu quero, da forma como eu quero, mas não quero que o outro faça do seu jeito. Não que eu diga que tenha que nós concordarmos ou aceitarmos, né, agressividade, não. Mas eu tenho o meu limite, que eu chegue no meu limite. Então, esses familiares que hoje são grandes conflitos entre nós, os grandes adversários, por dizer, são os nossos personal training, como eu disse. Porque ele vai me testar o meu orgulho, vai testar minha vaidade, minha tolerância. Até onde vai minha tolerância? Até onde vai minha compreensão? Até onde vai o meu amor? É difícil, eu sei que é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Mas nós temos duas situações quando ocorre isso, que enfrentamos alguém que normalmente essa dor é quando gostamos daquela pessoa. Porque diz que o ódio é o amor corrompido, né? O ódio é o amor corrompido. A gente só odeia aquela pessoa que admirou, gostou, respeitou, achou que ela é nosso exemplo, nossa referência, e de repente ela nos decepciona, ela nos fere, né? Então nós ficamos muito decepcionados, vem a raiva que é alimentada, chega ao ódio. Mas então, o que eu devo fazer para poder compreender a atitude dos meus filhos, do meu esposo, da minha mãe, do meu pai? Só tem uma fórmula, que é a fórmula de Jesus. Só tem uma: ser o exemplo. Não adianta eu chegar para um filho meu, eu vou dar só um exemplo assim banal, tá, gente? Não adianta eu falar para um filho meu que não quer que ele fume, que se eu te pegar com o cigarro na boca, eu vou te dar uma tapa e você vai engolir o cigarro, com o cigarro no dedo. Eu falo assim: olha, se eu te pegar fumando. Mas e você, pai? Eu sou eu, você é você. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não existe. Não quero que grite na minha casa. Sou referência.
Respeite os mais velhos, que é a mãe. Nós temos que ser espelhos, temos que ser referência. Tem uma técnica, quando alguém estiver gritando com você, fale baixo. Fale baixo, perceba que ela vai abaixando a voz. Não abaixa de uma vez para não pode sair do seu pedestal, mas vai abaixando devagarinho, para ouvir o que você está falando. Pô, eu quero saber o que ela está falando. Ela não aumenta a voz, eu quero saber. No mínimo a curiosidade está aí. Mas se a pessoa não mudar, não é problema nosso, é problema do outro. É o problema do outro. E finalmente tudo isso, vai nos levar ao mais importante, que é algo que se fala muito hoje, mas está muito corrompido. Quando nós não soubermos amar uns aos outros, como Jesus falou, nós teremos a liberdade total, primeiro de nós mesmos, os nossos grilhões emocionais serão abertos. A gente estará livre de nós, do nosso medo, da nossa frustração, do nosso sentimento de vaidade, nosso sentimento de baixa estima, nosso sentimento de rejeição, tudo isso vai ser... Porque Jesus nos deu uma fórmula para amar, que eu acho que é a fórmula principal. Se não houvesse nenhum testamento, se não houvesse nenhum livro de informação doutrinária, se nós seguíssemos esta fórmula, nós estaríamos felizes. Quando Jesus falou, ama teu Deus sobre todas as coisas. Deus não é um ser, Deus é tudo. Não é verdade? É a natureza, é nosso alimento, é a nossa mesa, cadeira. Amar significa respeitar, cuidar, E é o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando assim, primeiro se ame, não é isso? Primeiro se ame, porque aí você vai conhecer o amor e vai poder amar o outro, vai conhecer e amar o outro, vai dar para o outro aquilo que você conhece. Amar simplesmente é rejeitar muitas coisas que há dentro de nós. Tem um texto de Paulo de Tarso que diz assim, que foi a carta aos Coríntios: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu sou como um bronze que ressoa, um sino que retine. Mesmo que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas, tenha tamanho grau de fé que eu consiga remover as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, e pela fé permita que o meu corpo seja consumido em chamas, nenhum proveito eu levo disso se não tiver amor. O amor é bondoso, é benevolente, compreensivo, nunca raivoso. O amor jamais perdoa, porque nunca se magoa. O amor jamais terá fim. As profecias sim. As línguas se calarão. A ciência tem o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, mas quando o amor chegar, tudo que é imperfeito, perfeito se tornará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava, e eu conhecia o amor e até via Deus. Mas me tornei adulto, me despojei dos atributos de criança, comecei a ver Deus através do espelho. Mas tenho certeza que logo
o verei face a face. Por enquanto eu conheço apenas uma parte de Deus, apenas uma pequena parte. Mas tenho certeza absoluta que quando eu conhecer o amor, eu verei como Ele me vê. Por enquanto nós temos a fé e a esperança nessa busca da realização, da felicidade, da ligação com Deus. Mas só teremos quando nós conhecemos o amor. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.